Irmãos, sem mais delongas, a gente tem falado na igreja sobre o discipulado. E há 2 finais de semana nós estivemos na convenção, e o tema da nossa convenção era sobre discipulado também, né? E na hora que eu estava lá, eu até mandei uma mensagem para o presbítero Fábio, e falei: Fábio, olha só que interessante, o tema da nossa convenção é sobre discipulado. E o Fábio falou: pastor, tenho observado que muitas igrejas estão trabalhando com este tema, sobre a égide, né, sobre a direção aí do discipulado. E isso é muito importante, amados, para nós cristãos. E nós estamos na igreja também desde o início do ano, com essa linha, trabalhando a questão do discipulado, e não temos a intenção de parar por agora. Vamos parar quando Deus nos mandar parar e mudar o foco das ministrações na congregação. Amados, Deus então colocou nos nossos corações, e eu não vou gastar nem tempo falando, porque já falei isso para todos de vocês, não é verdade? Que nós vamos trabalhar aí 4 finais de semana a respeito de 4 temas da Bíblia Sagrada. No primeiro final de semana nós trabalhamos vocês lembram, irmãos? Um certo tipo de... no primeiro dia a gente trabalhou um certo tipo de amor. Vamos falar alto para os irmãos que estão em casa, que não estão vendo vocês, saber que você está aqui. Um certo tipo de amor. Glória a Deus. Hoje nós temos a proposta de trabalhar um certo tipo de sofrimento. Domingo que vem, querendo Deus, nós trabalharemos mais uma outra ministração, que é um certo tipo de... Beleza, ele solou. Agora vamos todo mundo junto. Um certo tipo de... Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, que hoje nós estamos com o tempo bem arrochado. Um certo tipo de sofrimento. O texto base da ministração, a nossa querida missionária Joelina já fez aqui a leitura, e nós vamos ficar com aquela leitura. Eu gostaria que o pessoal da projeção colocasse apenas aqui o versículo de Lucas, capítulo 14, o versículo que diz: aquele que quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Você consegue encontrar aí? É 27, versículo 27. Amém, amados? Queridos, para ser bem preciso aqui, direto, por conta do nosso tempo, e eu quero entregar tudo aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração, nós estamos trabalhando então a segunda demanda, que Jesus, não sou eu, não é o escritor do livro a qual nós estamos usando como base, não é o pastor André, não é nenhum de nós irmãos, mas é o próprio Jesus Cristo. Ele vai nos falar sobre essa segunda demanda, irmãos, que para ser discípulo de Jesus, a gente tem que ter um certo tipo de sofrimento. Irmãos, falar de sofrimento é fácil, certo ou errado? Sim ou não? Sim, ainda mais nessa atualidade que a gente está vivendo. Irmãos, se você parar para observar a vida das pessoas, e até mesmo a sua, o que não faltarão são histórias tristes. É aquela famosa máxima que, se eu contar a minha história de vida para o carroceiro, o cavalo chora. Isso é fato, né, pastor Adelson? Lá no Piauí o bode chora, o cabrito chora, o jumento chora, não é verdade? Para aquela região de lá do Nordeste. Mas fato é, irmãos, que na Bahia, né? Fato é, queridos, que falar de sofrimento é algo muito fácil, porque hoje as pessoas sofrem de todas as formas. Uns sofrem porque tem demais e causam sofrimento, não conseguem dormir porque não estão com medo de serem roubados, e outros sofrem porque nada têm e não sabem o que comerão amanhã.
Uns sofrem porque estão doentes, outros sofrem, irmãos, porque não tem perspectiva do futuro, outros sofrem porque estão preocupados com a pandemia, outros sofrem porque estão preocupados com a guerra da Ucrânia, e por aí vai. Mas o sofrimento é fato. Todo mundo tem uma história triste para contar. Se a gente fosse fazer aqui uma seleção de histórias tristes, vamos, a pior história, a história mais triste, vem aqui, vai ganhar um prêmio. Meu Deus, nós teríamos tantas histórias tristes. Mas pastor, é porque isso, mas pastor, é porque aquilo. E a gente desenvolveu uma ideia, irmãos, que o sofrimento é algo relacionado ao cristianismo. Você já observou isso? Nós desenvolvemos uma ideia de que, olha, se eu estou sofrendo, é porque Cristo está se agradando de mim. Ei, irmão, ei, irmã, mas as coisas não são bem assim. Porque a Bíblia diz que para ser discípulo de Jesus tem que sofrer, mas não é qualquer sofrimento. Não é um sofrimento baseado nas minhas más escolhas. Não é um sofrimento baseado nos intempéries que vem na vida, tanto do cristão quanto do não cristão. Não é um sofrimento baseado, irmãos, nas casualidades. Não é um sofrimento da pessoa que está caminhando e meteu o pé no toco e fala: glória a Deus, eu estou sofrendo aqui com o meu dedão sem a unha e por isso Deus está se agradando de mim. Não. A Bíblia diz que para ser discípulo de Jesus tem que sofrer, mas tem que ser um certo tipo de sofrimento. E isso tem causado uma confusão generalizada nas pessoas. Irmãos, tem pessoas que casam de forma errada, não buscou a direção de Deus, não ouviu os conselhos do pai, não ouviu os conselhos da mãe, não ouviu os conselhos do pastor, do líder, do amigo. Aí o que acontece, missionária Cristina? Eu vou casar assim mesmo, casa. Daí algum tempo está num sofrimento terrível, e a pessoa pega aquilo e fala: olha, Jesus, Deus, eu estou carregando a minha cruz. Irmãos, e não é esse tipo de cruz que o Evangelho de Jesus nos ensina a carregar. Há pais que os filhos são problemáticos. Em algum momento da sua trajetória ele faltou na educação, ele falhou na paternidade ou na maternidade, e os filhos crescem e dão trabalho, e ele chega e fala: esse menino é a minha cruz. Ei, irmão, ei, irmã, e eu quero te falar uma coisa hoje: não é desse tipo de cruz que Jesus está falando. Olha o texto: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Queridos, entendamos nós uma coisa: quando Jesus fala isso aí, Jesus ainda não tinha carregado a cruz, Jesus ainda não tinha morrido. Isso foi anterior a Jesus ser crucificado. Amém ou não amém? Olha, entendemos uma coisa: e qual era a cultura? A cultura era carregar a cruz, significava ser banido da sociedade, ser taxado como um delinquente, ser expulso do convívio social, ser olhado com um olhar de desprezo, ter culpa significativa diante de uma situação contra um sistema que governava o mundo atual. Então só carregava a cruz, irmão, irmã, aquele que era desprezado, aquele que era taxado como a sarjeta da sociedade, o impuro, o improbo, aquele que era jogado fora da cultura, fora da sociedade, fora da comunidade judaica, fora da comunidade, fora da cidade, aquele que tinha que ser crucificado como exemplo. Para quê? Para que os meus filhos, os teus filhos, os filhos dos nossos irmãos olhassem para eles crucificados e falassem: você nunca pode fazer o que ele fez ou algo semelhante para não receber a mesma pena capital que ele recebeu. Aí chega um Jesus, Guilherme, e diz assim: ei,
aquele que não carregar, vamos para o texto, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, isso traz um choque tremendo. Isso choca as pessoas e eles ficam assim, mas como pode ser isso? Ei, irmão, ei, irmã, e nos dias atuais, sabe o que tem acontecido? Todo mundo quer ser discípulo de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Ou alguém quer ser discípulo do capeta aqui, irmãos? Quem quer ser discípulo de Satanás aí, do cão? Alguém quer? Ninguém quer. O cara está matando, está estuprando, está fazendo tudo de errado, mas você fala, ei, você está com Deus ou com o diabo? E ele fala o quê? Estou com Deus. Quando eu saio para fazer o mal, o maligno, o homem malfeitor, alguns até se benzem, fazem as suas orações, fazem as suas preces para ir assaltar, para ir roubar. Por quê? Porque ainda que o homem esteja praticando o mal, mas ele quer seguir o quê? A Cristo. Agora, irmãos, para ser discípulo de Jesus, tem que ter um certo tipo de sofrimento. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus vai falar o seguinte: ei, aquele que quiser, aqui qualquer, eu estou buscando outro texto, né, que é semelhante, mas vamos lá. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, e Jesus estava falando o seguinte: ei, quer ser meu discípulo? Você tem que ser odiado, assim como eu serei. Você tem que sofrer, assim como eu sofri. Irmão, irmã, mas não é um sofrimento pelo teu filho, não é um sofrimento por uma enfermidade, não é um sofrimento porque eu não tenho dinheiro, pastor. Não é por isso não, irmãos. É um sofrimento por amor a Cristo. Você entende que é diferente? É muito diferente, irmãos. É um sofrimento por amor ao Evangelho. É um sofrimento por amor a Cristo. É um sofrimento por fazer a vontade do Senhor. É alguém chegar para você e falar: ei, você não é aceito aqui porque você é cristão. E aí você chegar e falar: eu vou sofrer, eu vou ser tirado da sociedade, eu vou ser visto com maus olhos, mas eu não abro mão de ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque eu entendo que esse sofrimento que eu estou passando agora, ele é por amor a Cristo. E sabe, queridos, é muito fácil de resolver isso, pastor. E como é que eu sei? Ei, você está sofrendo hoje? Você está chorando, esperneando, rolando no chão? Tô, pastor. E se cair 100 mil reais na tua conta, o teu sofrimento passa? Pastor, com certeza passa. Então não é um sofrimento por amor a Cristo. Ei, pastor, o meu sofrimento hoje é porque meu marido é um traste, não é um bom homem. Aí eu te pergunto: pois se Cristo hoje converteu teu marido, o teu sofrimento passa? Passa, pastor. Então não é um sofrimento por amor a Cristo. Pastor, eu estou descabelando os meus cabelos por causa da minha família, dos meus filhos, das minhas filhas. Ei, querido, querida, se o Senhor hoje trazer paz e converter a tua família, o teu sofrimento acaba. Acaba, pastor. Então eu quero te dar uma má notícia, irmãos. O teu sofrimento não é por amor a Cristo. E se for basear o teu discipulado ou a tua regra de fé a Cristo por esse sofrimento, você não pode ser um discípulo de Jesus. A equação é simples, é dura, é pesada, mas é simples, irmãos. Quando eu e você estivermos sofrendo por amor a Cristo, por fazer aquilo que Cristo mandou, por sermos discípulos do Senhor, e aí você fala assim: olha, não importa o que você faça, mas o meu sofrimento, ele nunca vai terminar. Sabe quando vai terminar o meu sofrimento por Cristo? Quando eu for para a glória. Porque a Bíblia
Bíblia diz que o próprio Deus enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. Aí você pode falar: então o meu sofrimento era por amor a Cristo, então eu pude, eu posso, eu sou um discípulo autêntico de Jesus. Queridos, simples e puro Evangelho. A gente sofre, irmãos, por tantas decepções. As pessoas lamentam por tantas coisas e carregam, colocam tudo isso nas costas de Cristo. Pastor Elisaldo coloca tudo na conta do Evangelho, como se estivessem padecendo porque são cristãos, porque servem a Cristo. Mas no fundo, na verdade, eu te digo, irmão e irmã, que se você, se eu, se nós, se a igreja da atualidade não está sofrendo por amor a Cristo, nós não podemos ser discípulos do Senhor Jesus. O texto continua falando de um construtor, e ele vai falar o seguinte: ei, eu vou parafrasear para os irmãos. Você já viu alguém que vai construir uma torre, mas antes eles não avaliam os custos, e eles simplesmente iniciam uma construção, e aí de repente passa alguém algum tempo depois e olha e fala: ei, a torre não foi acabada, fulano ficou pelo caminho, não conseguiu concluir o projeto. Ele está sendo escarnecido, zombado. E Jesus vai falar o seguinte: quando você quiser ser meu discípulo, Jesus vai ensinar isso. Você avalia, Luciano. Sabe, irmã Neide, você avalia. Sabe, irmã que fez aniversário essa semana, irmã Valdeci, você avalia. Você tem que pegar e avaliar os custos. Eu tenho condições de servir a Cristo, de depositar, de gastar, de investir tudo que eu tenho condições de chegar ao final dessa obra. E aí, irmãos, a gente começa a avaliar os custos da nossa caminhada. Será que dá para iniciar e terminar? Irmãos, e o Evangelho, por mais que Jesus veio para salvar tudo o que se havia perdido, mas ele diz o seguinte: ei, se você não avaliar os custos, ei, se você não tiver certeza, você não vem, fica aí mesmo, porque se você vier, você vai passar vergonha. O Evangelho é isso, irmãos. E quantos de nós, quantos crentes têm passado vergonha por ter iniciado uma construção da sua torre espiritual e hoje não consegue seguir a Jesus, não consegue concluir a obra, não consegue caminhar, permanecer caminhando, e alguém passa e fala: ei, mas não era crente, ei, não era pastor, ei, não era servo de Deus, ei, não falava disso, daquilo outro, não era líder ano passado. Irmãos, isso é muito sério. No ano passado o bispo era o líder, então ele estava lá, engaizado, fazendo a obra do Senhor. Ei, mas nesse ano ele não é mais líder. E cadê o líder que antes falava tanto do Evangelho, falava tanto do amor, falava tanto da obra, mas agora não sou mais líder? Então cadê ele? Não sei, sumiu. Irmãos, você e eu precisamos ter consciência, avaliarmos os custos. E para eu concluir, Jesus continua falando, e ele vai falar de uma segunda parábola. Ele vai falar que tem um rei, e o rei tem 10.000 soldados, só que ele vai entrar em uma guerra. O outro rei que vem contra ele tem 20.000 soldados, e ele vai ter que parar, avaliar e pensar: ei, o que mais compensa para mim? É eu entrar numa guerra com ele, ser morto, perder o reino, perder o poder, perder até a vida? Ou é melhor eu chegar diante do meu inimigo, mandar um mensageiro diante do meu inimigo e levantar uma bandeirinha branca de rendição? Sabe por quê, irmãos? Bandeirinha branca de rendição significa o seguinte: ei, você é superior sobre mim,
você tem autoridade sobre mim. Você tem o controle da minha vida, das minhas finanças, das minhas terras, das minhas posses, do meu povo, do meu legado. Ei, rei, você tem poder sobre tudo. Apenas preserve a minha vida. E aí Jesus vai falar, irmãos. E aí Jesus vai trazer uma ideia, sabe de quê, irmãos? A gente canta, né? Oh, rendido estou. Eu não vou nem cantar porque ele está tocando outra coisa, eu vou viajar aqui. Mas olha só, a gente não canta? Rendido estou, Jesus. Rendido estou, Senhor. Eu levantei as minhas mãos e eu estou rendido a Ti. Mas a gente fala isso da boca para fora, irmãos. Porque os nossos corações estão assim. Eu falo que eu estou rendido a Cristo, mas quem manda na minha vida, quem é? Sou eu. Quem manda nos meus sonhos, sou eu. Quem manda nos meus projetos, sou eu. Quem manda no meu caminhar, sou eu. E enquanto isso o Evangelho está falando, não. Se você se rendeu a Cristo, agora é Cristo que manda na tua vida. Para você não morrer, para você não ir ao inferno, para você não perecer, você levantou uma bandeirinha e falou: Jesus Cristo, eu sei que o teu exército é muito mais poderoso do que o meu. Eu sei que eu não posso lutar contra ti. E o meu inimigo vai vir forte contra mim. E eu preciso do Senhor. Então eu levanto a minha bandeirinha branca de rendição. E eu entrego a minha vida a ti. Ei, irmãos, quem aqui já teve... qual é a palavra contrária de privilégio? Que me fugiu aqui. O dissabor. Vamos usar essa. Quem já teve o dissabor de ser assaltado? Aqui. Levanta a mão assim. Quem aqui já foi assaltado? Muita gente, hein? Sabe aquela sensação de impotência que você tem quando o meliante chega e fala: perdeu, é um assalto. A primeira coisa que a gente faz, não é? Isso aqui é sinal de rendição, irmãos. Você fala assim para ele: ei, escute, leve o meu celular, leve a minha carteira, leve o meu dinheiro, leve o meu carro, a minha moto, a minha bicicleta, leve o que você quiser, mas me deixe o quê? Vivo. É só isso, irmãos. Os nossos bens perdem todo sentido. Aquilo que a gente valorizava tanto, né? Eu acho engraçado que em casa a gente fala: ei, menino, tira a mão do meu celular, né, Juscelia? Menino, não mexe no meu celular. Quando o ladrão chega, tu fala: leva, só me deixe vivo. Menino, tira o pé do meu carro, tá sujando meu tapete. Mas quando o cara chega e fala: bora, passa o carro, toma, leva o carro, só me deixe vivo. Sabe o que é isso, irmãos? Que na hora que vale a nossa vida, tudo que a gente possui perde todo o valor. E o Evangelho, irmãos, na minha vida e na tua vida é a mesma coisa. É por isso que quando você é discípulo de Jesus, você não é apegado a um salário. Por isso que você oferta, dizima. Quando você é verdadeiro discípulo de Jesus, você alimenta o pobre. Por quê? Porque a sua propriedade já não tem mais tanto sentido. Você veste aquele que está nu, você alimenta o faminto, você dá água ao que está com sede, você ajuda o próximo. Por quê? Porque a sua propriedade já não tem mais sentido, porque o que vale mesmo é a tua vida. E você fala: Deus, eu entreguei a minha vida a Ti, então tudo mais é supérfluo. Como o apóstolo Paulo vai falar, é efêmero, é passageiro. Então, se eu tiver, Deus, que entregar a minha propriedade, se eu tiver que entregar o meu sonho, se eu tiver que entregar, Deus, os meus planos, porque se eu tiver que entregar até a minha própria vida, eu entregarei, porque eu estou rendido a Ti. Amém, irmão? Amém, irmã? Então você, para ser discípulo de Jesus, tem
que ter um certo tipo de sofrimento. Não é qualquer sofrimento, irmãos. Pastor, está tudo dando errado. Pastor, casado com 5 filhos. Não que você seja casado com 5 filhos, né? Sou casado e tenho 5 filhos. Pastor, e lá em casa só comemos ovo. Irmãos, que culpa o evangelho tem disso? Ser sincero, você que não fez o planejamento familiar, você que não estudou quando era jovem, você que não foi atrás das oportunidades, que culpa Jesus tem disso? Pastor, isso aqui, pastor, isso lá. Irmãos, vamos entender uma coisa: para ser discípulo de Jesus, tem que ter um certo tipo de sofrimento. Sofrimento relacionado, estritamente relacionado com o reino de Deus. Pastor, eu estou sofrendo uma perseguição, pastor, tão grande, porque eu sou crente, porque eu falo de Jesus. Aí você começa a pensar: estou carregando a minha cruz. Não é porque eu sou um mau profissional, não é porque eu chego atrasado no trabalho, não é porque eu cabulo o meu serviço, não é porque eu sou incompetente na minha função, mas é porque, pastor, eu sou o melhor funcionário da empresa, mas só porque eu sou crente, o meu patrão está me dispensando. Aí você pode sofrer e pode falar: Deus, eu abro mão, porque esse tipo de sofrimento eu preciso ter. Ei, irmã, ei, irmão, casal, pastor, mas meu marido, minha mulher. Ei, irmãos, quando se aconselha casais é legal. Sempre tem tantas culpas, né? E aí a moça chega e fala: pastor, porque ele, mas e ela? Aí chega: pastor, não aguento mais, minha causa não é resolvida, porque esse marido pastor. Aí quando você vai conversar com o marido, ele fala: pastor, nem sempre foi assim, porque ela. Ei, irmãos, o que Jesus tem a ver com isso? Vai fazer um curso para casais, vai ser mais romântico, vai ser mais romântica, vai cuidar melhor da esposa, cuidar melhor da sua casa, suprir as necessidades da sua família, vai alimentar teus filhos corretamente, vai buscar conforto. Ei, está sofrendo, irmãos, está vivo ainda, vai estudar para melhorar de emprego. O que Jesus tem a ver com a minha falta de dinheiro? Se eu mal terminei o ensino médio e estou querendo ganhar salário de profissional de alto nível, o que Jesus tem a ver com isso, pastor Elcio? Se Jesus já te deu todas as opções, já nos deu todas as possibilidades de crescimento para a nossa vida. Ei, igreja, e eu termino te falando isso: pastor, o meu sofrimento é porque eu estou doente, pastor. Ei, irmão, vai fazer uma atividade física, vai comer bem, vai se cuidar, vai dormir direito, tira o açúcar, tira a gordura, vai uma corridinha todo dia de manhã. Pastor, não deu tempo, faz um exercício no pé da cama, que você vai ver, irmãos, que o seu sofrimento vai terminando, vai passando, e você vai falar assim: eita Deus, que tipo de evangelho que eu estou vivendo, porque eu não carrego nenhum sofrimento por Cristo. Os meus sofrimentos são todos culpas minhas e não culpa do evangelho. E você não pode, irmãos, ser discípulo de Jesus se não carregar um certo tipo de sofrimento. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. E sabe o que eu desejo para a tua vida? Sofrimento. Eu desejo, irmão, para a minha vida, para a tua vida. Eu desejo uma época em que a igreja seja perseguida por amor a Cristo, aonde a gente possa bater no peito e falar: eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Ei, tem, irmãos, aquela famosa frase popular:
Você é crente raiz ou você é crente Nutella? Crente raiz sofria por amor a Cristo, era perseguido por amor a Cristo. Ei, irmão, não tinha emprego por amor a Cristo, não era porque ele era incompetente profissionalmente, não. Ei, irmão, era hostilizado na rua por amor a Cristo. Irmão, quantos de nós, quando aceitou Jesus, o Pai falou: para mim você morreu. Não era assim? Quando aceitou Jesus, a mãe falou: você não entra mais na minha casa. Aí você falava assim: ai, pastor, eu estou num sofrimento tão grande, porque eu amo tanto a minha mãe, mas o amor por Cristo é maior, então eu vou sofrer a rejeição familiar por amor a Cristo. Agora hoje, irmãos, a gente vive uma época de crentes Nutella, aonde está na moda falar que é crente. Ser crente, Will, é status, sabia? Porque, irmãos, ser crente ficou assim, ó, tão banalizado. Eu vi um dado, eu não lembro aonde foi. O pesquisador, ele estava falando, foi na convenção. O pastor estava falando, agora eu não lembro qual deles. Pastor Nelson, se lembrar, me ajude, que o senhor também estava lá. O pastor estava falando que ele estava falando, irmãos, da quantidade de cristãos que existe no Brasil. Quem? Pastor Carlos, né? E aí ele estava falando o seguinte: mas cerca de 30% desses cristãos são cristãos funcionais. Sabe o que é, Fábio? Aqueles que vão à igreja no domingo, aqueles que carregam a Bíblia, aqueles que falam que eu sou membrado numa igreja, mas que não tem um certo tipo de amor por Cristo, mas que não carrega um certo tipo de sofrimento por Cristo e nem demonstra um certo tipo de desapego por Jesus Cristo. Você, irmão, que tipo de cristãos nós somos? Eu termino aqui essa ministração, que Deus possa falar fortemente ao teu coração. E o meu desejo, igreja, do fundo da minha alma, é que nós tenhamos uma carga de sofrimento por amor a Cristo. É que a gente fique como a igreja primitiva, sofrendo e falando: meu Deus, eu não consigo nem dormir. Mas não é porque eu estou assistindo luta do MMA, mas não é porque eu estou preocupado com as minhas contas. Não, é porque eu sei o risco que eu estou correndo pelo amor a Cristo. Amém, igreja? Amém ou não amém, irmãos? Amém? Ei! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Querido, deixa eu só me atualizar aqui, tá? Bruno, você vai vir falar? Eu acho melhor você falar. Vem cá. Irmãos, o Bruno vai dar um aviso. Amém? Novidade vindo aí. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu vou convidar você à frente. Eu vou fazer melhor, Bruno. Pode ficar aqui em cima. Fique de pé, igreja. Vamos encerrar essa ministração com uma oração. Deus, Ele tem pressa. A Michele já falou aqui sobre João capítulo 4. Jesus, Ele vai falar para aquela mulher: ei, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. E se de repente, irmãos, nessa noite, você acha que precisa experimentar de verdade um certo tipo de amor e um certo tipo de sofrimento,
aquele que é autêntico de um verdadeiro discípulo de Cristo, eu quero te convidar a orar e pedir isso a Deus, irmãos. São coisas que Deus pode dispensar sobre a tua vida, sobre a tua trajetória. Eu quero que você curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Ore, Deus. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, Pai, estamos aprendendo do Senhor, Deus. O Evangelho, Pai, é algo tão além daquilo que a gente muitas vezes acha que já conhece. Senhor Deus, e nós queremos te pedir paz, Deus. Não a paz como o mundo a dá, Senhor, mas a forma que tu dá a paz. Porque isso é Evangelho, Deus, ainda que esteja sofrendo por ti, mas nós temos paz, porque a gente sabe em quem a gente tem crido. Deus, eu quero te pedir que traz uma dispensação de amor sobre a tua igreja, Pai, sobre os teus filhos e filhas, ó Deus, e que nós possamos ser autênticos discípulos de Jesus, que a gente saia, Pai, da multidão, que a gente fique destacado da grande multidão, Pai, que sejamos, Senhor Deus, cristãos autênticos, Senhor Deus, que paramos, ó Deus, de ser cristãos funcionais, aqueles que vêm aos cultos, aqueles, Pai amado, que vêm ao culto uma vez na semana e acham que está tudo bem, mas na verdade não está, Pai. Aqueles que não sofrem pela tua obra, Pai. Aqueles que não se entregam de verdade pela tua causa, que não buscam, Pai amado Senhor, o verdadeiro amor por ti. Senhor, quantas vezes nós não conseguimos abrir mão, Pai, de mínimas coisas por amor ao teu reino, por amor à tua obra, e nós não conseguimos, papai, desapegar de nada, Pai. Oh Deus, que tu possa nos ajudar a conseguirmos, ó Deus, sermos verdadeiros e autênticos discípulos do teu Filho amado Jesus Cristo. E assim nós o louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém.